F5 na notícia. Muito bem, aquele abraço para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais um F5 na notícia. Estou acompanhado nesse momento aqui de Ederson Morezo, o papai mais fresco de Santa Catarina. Não tem como eu começar esse programa que vai falar sobre a dengue, sobre os casos de dengue aí de Santa Catarina, sobre os casos de dengue aqui do Paraná. Não tem como nós começar esse programa sem eu te dar os parabéns, meu querido compadre Ederson Morezo. Parabéns pelo filhão Miguel que veio ao mundo. Meu amigo, olá você, olá a todos que nos acompanham. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos aí felizes, né, com a novidade, com a chegada dele também. Às vezes o cérebro ele não vai acompanhar o raciocínio aí também, porque a cabeça ela anda meio perdida nos últimos dias aí. Mas não posso nem reclamar muito do sono. A gente estava comentando antes da gravação aí de que o sono até que está indo bem, né? Mas a gente sabe que a cabeça fica meio perdida aí nesse período até entrar na adaptação, na rotina, então faz parte do processo. Mas estamos muito felizes aí com o Miguel. A descoberta do que todos falam que é o maior amor do mundo, a gente vai ver na sequência, né, Éder? Exatamente, é dia após dia que ele vai crescendo, a gente vai se identificando cada vez mais, vai aumentando o afeto, carinho, cuidado. Então, um dia após o outro a gente já consegue perceber isso, mas realmente é algo único, né? Algo muito especial. Hoje estamos sem a presença do nosso colega Matheus Viana, né, que não pôde participar desta gravação do F5, mas eu tenho certeza que o problema também atinge Francisco Beltrão, é um problema que atinge Mangueirinha, atinge o Paraná, é um problema que atinge Xanxerê, atinge Santa Catarina, é um problema que atinge todo o Brasil, né? A dengue veio de forma assustadora nesse ano de 2024. Só para introduzir o assunto, meu caro amigo Éder, a situação realmente ela é muito preocupante, sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui do Paraná. Em janeiro de 2023, a gente tinha aqui no estado 2.510 casos de dengue. Este ano, janeiro, fevereiro 2024, nós fomos para 49.378. Olha o salto. De 2.510, nós fomos para 49.378. Um aumento de mais de 1.800% de dengue aqui no estado do Paraná. Santa Catarina, o Aedes está por aí também, meu caro amigo Ederson? Também, Aslan, a situação é realmente complicada, cerca de 30 mortes aqui no estado, e a gente consegue trazer para uma realidade local aqui também, falando de Xanxerê. No dia a dia, conversando com as pessoas, a gente consegue perceber realmente o número de casos. Agora há pouco estávamos aí conversando com um cliente nosso, em que tem uma colaboradora também afastada e realmente com sintomas, né, muito fortes de febre, as manchas no corpo, é muita dor, é muita dificuldade em poder trabalhar, em desenvolver as atividades. Então, é realmente algo muito difícil essa questão da dengue, que tem atingido o país como um todo, e aquilo que você comentou, os dados, eles realmente assustam, né? Aqui nós temos 40 casos, né? Mas tem muitos outros esperando avaliação, esperando para confirmar pelos exames se realmente se trata de dengue ou não, aqui no município de Xanxerê, e são mais de 400 focos do mosquito, e o trabalho continua. Por exemplo, nessa semana tem mutirão aqui no município também, envolvendo a comunidade, para tentar amenizar esse problema, porque realmente a situação tá séria, tá preocupante. A gente sabe que, de maneira geral, até, Aislan, não sei se é o que vocês perceberam por aí também, mas a gente percebe que mosquitos como um todo, eles acabaram aparecendo mais, seja o Aedes aegypti, sejam outros tipos, né, outras variações aí, mas eles acabaram aparecendo um pouquinho mais. A gente comentava um pouquinho, antes de iniciar a gravação também, a questão da temperatura, que pode ser um fator, né, Aslan? Olha só, Éder, eu penso da seguinte forma, é, não é menosprezar, mas infelizmente as pessoas não fazem sua parte, né? Eu vou me colocar neste jogo também. Às vezes a população em geral não faz a sua parte. Tem que acontecer algo trágico, tem que acontecer algo alarmante para que as pessoas prestem atenção de realmente a importância de manter seus pátios limpos, de cuidar, primeiro, antes de cuidar do jardim do vizinho, cuidar do jardim da sua casa. Isso é uma triste realidade. Eu acho que independente de ser Paraná e Santa Catarina, é uma realidade. As pessoas parece que tem que aumentar assustadoramente o número de casos, parece que tem que ter gente morrendo para que a grande maioria se conscientize. Mas como nós falamos aí da questão do calor, Éder, eu acho que, sinceramente, cara,
Não é a primeira vez que isso acontece e tende a acontecer agora novamente. A frente fria já está chegando para as bandas do sul, né? Falo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, junto com a chegada do outono. E eu acho que esse vai ser o melhor remédio, né? Porque isso já aconteceu em anos anteriores, com a baixa da temperatura, com uma temperatura mais amena, automaticamente diminui a proliferação do mosquito. Isso, obviamente, não nos tira a responsabilidade de dar aquela geral na sua casa, no seu lote, na sua empresa, nos lugares que a gente enxerga, né, Éder? Porque quando se trata de uma calha que está acumulando água, eu penso assim, tem muitos locais inacessíveis, que às vezes até mesmo na minha casa, na tua empresa, na minha, tem muitos locais inacessíveis. E quando o mosquito está em alta, como uma fase de agora, não é nós que vamos resolver essa bronca aí, infelizmente, mesmo se conscientizando. O que vai resolver essa bronca, no meu ver, Éder, é a diminuição da temperatura, a diminuição desse calor absurdo que tá acontecendo. E olha, fazia tempo que eu não via desta forma, mas muita gente, Éder, dando adeus para o verão e dando boas-vindas aí para a chegada do outono, porque realmente os dias quentes que aconteceram nos últimos tempos aí foi coisas não lembrada por muitos aí, Éder. É verdade. E mesmo as pessoas que gostam de um pouquinho mais de calor, que curtem o verão, dessa vez estão esperando pelas temperaturas mais amenas, porque o que a gente percebe com excesso de calor? A produtividade cai. Você não consegue, muitas vezes, desenvolver o seu trabalho. Não só aquele trabalhador que precisa ir para o sol. Quem trabalha no campo, quem trabalha na construção civil, em atividades que a gente já sabe que são diretamente afetadas pelas altas temperaturas. Mas, às vezes, algumas funções, algumas atividades que você precisa ter uma concentração maior e que se não tem o tal do ar-condicionado aí funcionando, você não consegue, simplesmente não consegue trabalhar, você não consegue se concentrar, porque estudos apontam isso, né, que as altas temperaturas, elas acabam fazendo com que o nosso corpo não funcione da forma mais adequada. Então, as temperaturas mais amenas, com certeza, elas vão trazer um grau de satisfação maior, né, para as pessoas, e também acredito que vão ajudar nessa questão, porque é muito fácil você perceber isso dentro de casa. Você quer perceber a movimentação de mosquito. Tem um mosquito, começou a aparecer tal. Quem tem a possibilidade de ter um ar-condicionado, ligou o ar-condicionado, eles desaparecem, porque eles vão ficar, no mínimo, inertes. Eles não vão ficar circulando por aí. E, claro, temperaturas ainda mais baixas do inverno, por exemplo, aí sim vão proporcionar, vão fazer que muitas vezes eles não se reproduzam na mesma velocidade que nesse calor todo. Então, também acredito que a temperatura baixando vai ajudar a fazer com que esses números caiam. Talvez a gente está realmente no pior momento agora, mas que a tendência é de uma melhora logo ali na frente. É claro que essa questão dos cuidados, da atenção, fazem a diferença, porque realmente às vezes são cuidados simples aí que vão ajudar também. E conversando com as pessoas que estão passando pela dengue, realmente você tem uma noção. Aqui no canal a gente teve uma colaboradora que teve a dengue e ela disse: olha, eu não desejo para o meu pior inimigo. As pessoas não têm ideia do tanto que isso é sério. A gente tem casos de mortes, obviamente, né? Então, mesmo para as pessoas, uma pessoa mais jovem passar por uma situação dessa com tamanha dificuldade, mostra que sim, a dengue é algo sério que a gente tem que cuidar. Se for possível evitar, a gente tem que evitar, tem que fazer a nossa parte em casa, no condomínio, enfim, tentar encontrar formas de minimizar, porque ainda temos aí alguns dias agora nessa transição até a chegada das temperaturas mais baixas, e aí a gente pode colaborar para a queda nos casos também. E com a chegada da dengue, Éder, é importante lembrar que os sintomas se confundem muito, né? Então, uma hora você não sabe se você está com dor no corpo, se pode ser Covid, se pode ser Um dengue, se resfriado. pode ser um resfriado, mas uma coisa é certa, em todos os cantos aí do país, triplicou o número de atendimentos nas áreas de saúde. Eu falo isso nas unidades específicas de saúde, nos postos de saúde, nos centros de atendimento 24 horas. É impressionante a quantidade de pessoas que estão com algum tipo de virose, com algum tipo de gripe. Enfim, independente da dengue ou não, esse calor realmente está deixando um rastro de destruição que poucos estão falando. Porque assim, não é apenas suportar ou não o calor, é realmente a pouca água que no geral a gente bebe, né? As situações de trabalho que cada um tem, que às vezes facilita ou não a questão de pegar uma infecção, de pegar uma doença como essa,
Mas, assim, uma coisa é certa, Éder, impressionante a quantidade de consultas que está acontecendo nos postos de saúde devido a dengue, covid, sistema respiratório, enfim, situações assim que a gente vê que a população realmente, nessa hora, está precisando muito de um amparo dos profissionais da saúde e, ao mesmo tempo, a gente lamenta aquela velha questão, né, que tem que acontecer isso para que a grande maioria tome um pouquinho a mais de consciência quando o assunto especificamente é esse aumento de casos de dengue, né? É verdade. E, claro, para a gente fechar no assunto aí também, nós passamos pelo período de Covid em que o assunto dengue ficou em segundo plano. Então, parece que também as pessoas acabaram ficando um pouco mais desleixadas nesse aspecto, né? Não se falava tanto da dengue porque, obviamente, a Covid tinha um grau de importância maior, né, no noticiário de forma geral. Então, agora é o momento de realmente mostrar que é sério, que a gente precisa ter alguns cuidados para amenizar também toda essa situação, Aislan. Então, esse foi o nosso F5 na notícia, que falou um pouco sobre os casos de dengue que vem assustando não só o sul do país, como todo o Brasil, né? Repetindo, aqui no Paraná, um aumento de mais de 1.800%, lá em Santa Catarina já mais de 30 mortes por dengue, né? E muitos casos ativos aí também. Mas enfim, né, Éder, sempre é bom esse tipo de bater-papo para que o pessoal que nos assiste possa emitir a sua opinião aí nos comentários e falar se a gente concorda, não concorda, acha que está certo o que a gente fala, acha que não está certo, cada um pode emitir aqui a sua opinião, mas infelizmente a minha é essa que eu expus aí na gravação desse programa, que infelizmente às vezes tem que acontecer algo alarmante e trágico para que as pessoas realmente tomem um pouquinho de consciência. E mesmo assim tem gente que não vai tomar consciência coisa nenhuma, que venha o outono aí e as baixas temperaturas para eliminar esse maldito mosquito, né, meu caro amigo Éder? Um grande abraço para você e uma ótima semana aí em Xanxerê, um bom final de semana para você, né? Que os próximos dias de você como papai seja só bênção e que esse mosquito voe longe lá da comadre Aline. Exatamente, exatamente. Muito obrigado, um forte abraço para você, os amigos aí também de Mangueirinha nos acompanhando. E vamos lá para dias especiais aí também. Um forte abraço a todos. Valeu, abração. F5 na notícia.